voltar àquele versículo em Salmo 69, que era um salmo de Davi, mas como nós temos visto também um salmo messiânico, um salmo que o Senhor Jesus provavelmente também tem orado na cruz. Ó, que não sejam envergonhados por minha causa, ó Senhor. E na primeira palestra falamos sobre ti, sobre o Senhor, sobre o Siló, aquele que tem direito a carregar a coroa, de ter o cetro, o nosso rei, o Cordeiro de Deus, que no mesmo tempo é o leão de Judá. Na segunda, pensamos sobre aquele eu e como causamos problemas às vezes, e por isso precisamos muito daqueles 4 passos. Qual era o primeiro passo? Purificação. Segundo, consagração. Terceiro, ação. E quarto, meditação. E a nossa alma diz, sim, Senhor, amém. Agora, por último, então, estamos pensando sobre eles. Não sejam envergonhados por minha causa, os que esperam em ti, ó Senhor. Eles esperam no Senhor. E você, na mão de Deus, pode ser uma bênção para a vida daqueles que esperam no Senhor. Apesar de nós mesmos, podemos ser uma bênção para aquelas pessoas que aguardam uma bênção do Senhor. Podemos ser abençoadores, porque Deus nos abençoou primeiramente. Agora, hoje, então, é mais sobre o campo. E eu quero ler com os irmãos também João 4. E em João 4 é aquele trecho conhecido onde o Senhor diz, levanta os olhos. João 4, versículo 35. Erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejaram para a ceifa. Erguer os olhos e ver os campos. Deus nos mostra os campos para que possamos ajudar na obra dele. O que é que está havendo no campo? Eu sempre me lembro, talvez por ser menino de guerra, eu ouvi Hitler gritando pelo rádio. Era terrível. Quando Hitler viu pessoas, ele viu soldados para encaixar no exército dele. Quando o comerciante está vendo as pessoas, ele está vendo fregueses. Um treinador de futebol, ele está vendo rapazes que sabem jogar. E o Senhor Jesus viu? Ele viu ovelhas. Ele viu ovelhas. Ele quer abrir os nossos olhos para ver ovelhas. E você diz, não são ovelhas, são muito rebeldes. Isso não é o assunto, e também não é teu assunto no momento. São ovelhas. Deus está vendo ovelhas? Não, Senhor, estou vendo somente pessoas rebeldes que não querem nada com o Evangelho. Jesus diz, espera aí, meu filho, eu quero lhe abrir os olhos para ver ovelhas, filhos de Adão e Eva, que têm ainda a imagem de Deus, mas que se extraviaram para longe, que não são deste aprisco, não falando especificamente sobre a igreja presbiteriana, mas sobre a igreja de Cristo. E você vai ajudá-los para vir ao bom pastor. Quando e onde, claro, toda a sua vida. E para a igreja até ele voltar. E onde Deus te coloca. Às vezes você não gosta do teu campo. Deus te colocou no campo. E naquele campo você tem de abrir os olhos.
No momento estamos na Europa e é terrível. E em 1000 anos, a Europa foi cristianizada. E em um século se secularizou. É terrível, realmente. Mas Deus diz, abre os olhos, porque tenho aí ovelhas que vocês vão ganhar. No Brasil é diferente ainda. O que é que você está vendo no Brasil? Eu quero dizer, francamente, quando chegamos no Brasil, foi em 59, eu estranhei. Porque nós tínhamos sido chamados para a Indonésia. Eu era pastor desde 54 e fui chamado para servir na Indonésia, na ilha de Java, onde a minha esposa também nasceu, porque os pais dela eram missionários lá. E lá tem poucas igrejas, por causa do conflito político entre a Holanda e o Brasil. Nunca chegamos na Indonésia, só depois, uma vez, como turistas, e preguei na igreja que tinha me chamado. Mas, chegando aqui no Brasil, porque a missão nos mandou para cá, é que, como obreiros da missão, eles pegam assim, pum, né? Claro que você tem de concordar, mas se não, cai fora. Eu queria servir, então a missão disse, Francisco, vocês vão para o Brasil. Ele disse, tá bom, obrigado. Chegando aqui, eu vi tantas igrejas, eu fiquei maravilhado. Eu disse, o que eu tenho de fazer aqui? O Brasil é um país marcado pelo cristianismo, mas logo eu percebi que era um pouco diferente. Agora, eles dizem que tem 22% de evangélicos. Que senso abençoado! Talvez até tenha mais. Mas, sabe, eu creio que a situação, de fato, aqui no Brasil é mais favorável do que na Europa. Porque na Europa tem tanto influxo também de Islã e budismo, hinduísmo, etc. Mas aqui a maioria, se perguntar, você é budista? Não, eu sou cristão, né? Talvez entre aspas, mas a cultura é marcada pelo cristianismo ainda. É uma vantagem. E tem outra vantagem, que de fato, durante o tempo passado, durante 150 anos, Deus permitiu que crescessem igrejas evangélicas sadias, que por sua vez tem sido uma grande bênção para a católica romana. E felizmente a católica reconheceu isto e adaptou muita coisa, né, dos evangélicos. Sem dúvida, por motivos políticos também, para tirar o vento dos evangélicos, das suas velas, como eles fizeram, né? Perseguiram os valdenses, mas abençoaram os franciscanos. Era uma escolha política. Aqui também, no Brasil, aconteceu a mesma coisa. Desgostaram dos evangélicos, por outro lado, incorporaram. E muita coisa dentro da Igreja Católica Romana, hoje em dia, é uma bênção que as nossas igrejas puderam levar para esta igreja mais antiga. Hoje em dia, a situação já mudou de novo, tem tido um crescimento enorme, realmente, no Brasil, dos evangélicos, especialmente por causa do pentecostalismo, e alguns dizem, não, isso não foi muito bom. Irmãos, eu não sou pentecostal, mas às vezes disseram, porque esta conversa surgiu, porque uma vez à noite, chegando tarde na reunião de oração, então chegou a minha vez para orar, orei, e de repente, creio eu, por causa do cansaço, caiu no holandês. No outro dia disseram, está vendo que Francisco é pentecostal?
Mas o que fazer? E a minha sogra era da Assembleia de Deus. Eu nunca disse feliz foi Adão que nunca teve sogra. Agora, não podemos negar como Deus tem usado o crescimento do pentecostalismo. No nosso Brasil, tem sido uma grande benção. Agora que ultrapassou, quase, né? Por causa do neopentecostalismo, aquela teologia que quer ser rico, etc. Vá falar com Jó, né? Nada disso. Assim não é a vida do crente. Quem segue a Jesus Cristo tem de pegar a sua cruz, né? E não a sua bicicleta que ele ganha assim, idealizando alguma coisa. Não é assim. E nós temos de ficar firmes, irmãos, para ajudar aqueles irmãos que estão decepcionados com promessas vazias, para que possamos levar, não necessariamente a nossa igreja, que seria uma benção, mas para igrejas evangélicas, históricas, que preservam o evangelho da graça. A situação no Brasil é diferente, de fato, da Europa. E sempre foi diferente, porque, de fato, quando eu comecei o meu trabalho aqui, eu pensei, às vezes, estamos numa situação como a igreja antiga, com tanto gnosticismo. No outro dia, eu pensei, será que estamos na Idade Média, com tanta idolatria? No outro dia, eu pensei, estamos na época da Reforma, igrejas assim, evangélicas. Será que estamos já na época do racionalismo? Que até perdem a fé, ou já estamos no modernismo, ou quem sabe até do pós-modernismo. A situação aqui no Brasil é extremamente complexa, realmente, e levantando os olhos, temos de dizer, Senhor, abre os meus olhos, porque como é que eu vou distinguir? É uma coisa difícil. E Deus diz, abre os olhos, eu vou lhe colocar no campo. E como plantadores de igreja, sabemos que Deus usa a igreja para nos colocar num campo. Eles nos deixam cair com paraquedas, e aí estamos com a família, olhando ao redor, o que é que temos de fazer? Você é plantador de igreja, então, Senhor, o que eu tenho de fazer? E Deus vai te mostrar o campo que é nem sempre fértil, às vezes é muito difícil, mas eu quero dizer francamente, eu dou graças a Deus que Deus me colocou num campo fértil, porque no Brasil, colocando assim uma muda, cresce qualquer coisa, até erva daninha, né? Mas cresce. Deus nos colocou num campo fértil, por enquanto, irmãos plantadores, e nem sempre é fácil. E também não é para fazer concorrência com outras igrejas. Às vezes você está numa área que não quer crescer muito e será que é bom começar um trabalho? Eu me lembro quando morávamos em Cascavel, o pastor Martinho Ricli era lá o desbravador daquele campo, e depois o Roberto Ricli, Milton Ricli. Então, tínhamos combinado que devíamos também verificar se podíamos abrir um trabalho em Guaraniaçu. Mas Guaraniaçu era uma cidade muito carola e, por coincidência, o Roberto estava doente, eu tinha de ir sozinho. Então, fui lá em Guaraniaçu e sabia que tinha uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. Mas sabia também que a cidade era muito carola. Então, procurei o ancião da Assembleia de Deus. Me apresentei e ele ficou desconfiado, com razão, né? Mas depois de 1 hora mais ou menos de conversa, entendemos que realmente queríamos servir ao Senhor. Eu disse, a minha pergunta inicial era,
irmão, a igreja presbiteriana gostaria de abrir um trabalho aqui, mas nós não queremos fazer concorrência. Quando o irmão está pensando que está cedo demais para ter 2 igrejas evangélicas, Deus nos vai mandar para outro canto. E ele depois, então, entendeu que era uma pergunta sincera, fraterna. E, finalmente, ele disse, sabe, pastor Francisco, os irmãos venham. Eu disse, é mesmo? Ele disse, é mesmo, porque sabe o que é? Nós fazemos tanto barulho no culto, sem dúvida, os irmãos vão ganhar pessoas que não gostam de fazer tanto barulho. Foi muito interessante. Por coincidência, naquela época não deu para abrir um trabalho, mas Deus nos guiou para outro canto daquele município, a Guaporé. E sabíamos que Guaporé estava numa região muito fértil, porque quando Deus nos mandou para lá, então fizemos juntos um levantamento, porque já tinha obreiros lá, graças a Deus, também da igreja presbiteriana, como Roberto Pavilec, e fizemos um levantamento para tentar descobrir qual era a área mais fértil, porque quando Deus nos manda plantar igrejas, onde é que eu vou plantar? De preferência não no deserto, mas no vale. Então tínhamos descoberto que o Vale do Piqueri, tendo ler o ceifômetro, o que é ceifômetro? É um termômetro que diz alguma coisa sobre a ceifa. O ceifômetro, entre aspas. Então, colocamos o ceifômetro naquela região, viajando. Então, o Piqueri deu uma leitura de 80%. A região oeste, medianeira por aí, deu 40%. O sul, 20%, e o leste, 10%, onde estava o Guaraniaçu. Então, tínhamos poucos obreiros, então decidimos, vamos começar no Vale do Piqueri, intensivar o trabalho já existente e já colocar um obreiro lá no sul, para que depois de 4 anos, quem sabe, Deus ia abrir a porta lá. E em Guaraniaçu, então, vocês sabem agora a situação lá, mas Deus abriu outro campo para o norte, Guaporé, que estava ainda no Vale do Piqueri. Mas não tínhamos ninguém, não tínhamos o evangelista, o que fazer? Oramos e tínhamos uma pequena comissão Boaz. E Boaz era um agricultor e era uma região de agricultores, e a comissão de Boaz às vezes procurava uma chácara para colocar lá um irmão. Uma mudança estratégica quase. Então, falamos com a comissão Boaz, será que vocês não podiam comprar uma chacrinha lá e colocar um homem? Porque precisamos de abrir uma igreja lá, mas não temos ninguém. Então, a comissão Boaz comprou uma chacrinha, uns irmãos lá para o norte do Piqueri acharam um agricultor dedicado, crente mesmo. Ele foi para aquela chácara e em pouco tempo tínhamos uma congregação. Graças a Deus, foi uma mudança quase estratégica, que nem sabíamos o que seria o resultado, mas Deus usou. Eu me lembrei, os moravianos estavam pensando também sempre naquilo, nos campos férteis, o que é melhor na obra de Deus. Porque eles mandavam homens que tinham a sua profissão, mas não tinham sustento. Então, tinham de trabalhar para ganhar o seu próprio sustento. Lá foi para o Caribe, nos anos 1740, um missionário que era oleiro. E numa das ilhas, lá no Caribe, ele trabalhou como oleiro e tinha seu ajudante, mas tinha pouco saído dos seus produtos
E ele percebeu como oleiro ele não tinha muito contato. Começou a orar: Senhor, eu quero alcançar este povo, mas como é que eu posso entrar em contato com eles? E de repente Deus deu a eles uma ideia. Sabe que eu posso ser porteiro daquela fazenda. E ele se aplicou para o cargo, ele foi instalado como porteiro lá, e diariamente esses escravos passavam por ele, e ele evangelizando. Cresceu uma igreja grande, por causa de uma mudança estratégica. Quando você é plantador da igreja, e a tua comissão te deixou cair assim de paraquedas, e você diz: mas irmãos, eu acho que devia ser diferente. Então fale com respeito com a comissão que te mandou, porque eles te mandaram. Fale, explique o que você está pensando, o que você está sentindo no campo, porque quem está vendo assim, os olhos daquelas pessoas, ovelhas perdidas, é você. E quem sabe você pode modificar o teu programa um pouco, a fim de ganhar almas para o Cordeiro. E temos de reconhecer, irmãos, que neste ponto Deus usou os pentecostais para, numa época em que tinha uma onda de mudança no Brasil, a urbanização, por volta de 1930. E eles sentiram a necessidade de alcançar, não foi conscientemente, inicialmente, mas eles eram pobres, foram lá nas cidades, então louvaram a Deus e muitos se refugiaram, porque quando você transplanta um agricultor para outra chácara, ele se sente bem em casa. Mas quando você transplanta um agricultor para a cidade, ele está completamente perdido. E Deus usou, e aquelas igrejas foram um refúgio das massas, realmente, refúgios, como Deus tem usado esta mudança na geografia da habitação no Brasil para o crescimento das igrejas. E assim também, nós quando trabalhamos nos anos 60, no oeste do Paraná, foi também uma época muito fértil, por causa das mudanças. Muitos migraram do norte e do sul para as terras férteis do oeste do Paraná. E tem sido um privilégio, um grande privilégio para trabalhar lá. Agora, quando você é plantador da igreja, então você sabe o que tem de fazer. Mas, às vezes, o Espírito Santo toca no teu ombro: espera aí, vai para lá. E você diz: com licença, senhor, é uma região tão deserta. Não faz mal, obedeça ao Espírito Santo, porque talvez lá está passando o eunuco. Você mesmo não sabe, mas o Espírito Santo olhando, está vendo esse interessado viajando, lendo Isaías, como eu não entendo esse negócio. E de repente vem um rapaz: o senhor está vendo, está lendo, mas o senhor entende? E plantador de igreja, o Espírito Santo dá-lhes toques importantes. Mas depois do trabalho, depois de levar o eunuco para o Senhor Jesus, o que tem de fazer? Bom, Deus diz: você já sabe. Ele não dá orientações especiais. Ele foi andando a pé, foi evangelizando até Cesareia e lá se casou. Teve 4 filhas, aliás, todos profetisas. Interessante, Deus orienta assim, de repente. E o resto ele diz: você sabe muito bem, não foi a igreja que te mandou plantar igrejas. Mas eu digo: Senhor,
eu gostaria de ter mais assim, umas orientações dessas. Deus disse, nada, vá trabalhando. Que bênção poder trabalhar. Mas o problema é, eu posso trabalhar, mas como convencer esse pessoal? Eu me lembro do velho professor que tinha, pela graça de Deus, era Johann Hendrik Bavinck. Não era o Bavinck de Magnalia Dei, o teólogo sistemático, mas era o missiólogo que tinha trabalhado na Indonésia. E esse irmão Bavinck chamou esta pergunta, assim, é a pergunta da elêntica. O que é, propriamente? Sabe que tem duas pessoas que sabem enxergar bem os teus erros, os meus pecados. Em primeiro lugar, Satanás. Porque até acusou o sumo sacerdote naquela visão de Zacarias. E que roupa suja. Então Deus diz, manda trocar. Satanás tinha razão. Ele é o acusador dos irmãos. Terrível, terrível. O segundo que está vendo bem os nossos pecados é o Senhor Jesus. Mas a reação deles é exatamente o oposto. Porque Satanás age com ódio para te derrubar. E o Senhor Jesus age com amor para te consertar. Por isso, Satanás é o acusador, catagarel, um homem que fala no público, na ágora, na praça. Ele quer buzinar os teus pecados para tirar você de lá e destruir o teu ministério. Não estranhe, irmãos, quando aparecem assim servos de Satanás que querem destruir o teu ministério. Não se preocupe, o teu ministério está na mão de Deus. Se for necessário que seja removido, vá em paz. Ele vai achar outro canto para você. Mas note bem que o Senhor Jesus também está vendo os meus erros, mas é diferente. Ele não é o acusador, ele não categorel, mas ele é elenco, ele é o convencedor. Ele não é o acusador, ele é o convencedor. Satanás quer destruir você e a tua família. Não estranha, quando você não quer ter esses ataques, sai daquele lugar, irmão. Porque é plantador de igrejas. E Satanás não gosta de você, pode ter certeza. Pode aguardar ataque dele contra você, contra a tua família, mas fique na paz do Senhor, como se fosse um peixinho numa bola de água, e olhando, está vendo o gato lá fora, mas a paz de Deus vive no teu coração. Paz do Senhor, querido irmão. Mas olhe bem, será que Satanás tinha razão? Claro que ele tem razão. Deus não disse a Satanás, você não tem razão. Ele só trocou a roupa de Josué. Ele disse, vai embora, Satanás, porque eu salvei aquele homem, aquela família. Eu só queria convencê-los que tinham um problema. Ele quer nos mostrar os pecados para nos consertar. Irmãos, e daí vamos trabalhar, mas como eu posso alcançar o coração dos outros? Deus usa dois meios, irmãos. Em primeiro lugar, a tua pessoa, em segundo lugar, as tuas palavras. Também a tua pessoa. Isto ajuda muito ou atrapalha. Agora, se console, irmãos, somos limitados, e muito limitados. Você nunca vai agradar todo o pessoal. Sempre tem pessoas que não gostam de você. Paciência, né?
paciência, não faz mal. Por isso, vá de mudança, porque você não vai ser uma bênção naquele lugar por muito tempo. Quando você não vai de mudança, Deus transfere você, e se for demais, pode até pedir a tua transferência para o céu. Né? Mas às vezes diz, não, aguente, irmão, aguente, viu? Agora, Deus quer usar a tua pessoa. E eu estou olhando aqueles 12 discípulos do Senhor Jesus, como eram diferentes. Lá tem Pedro, pá, 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 pá. Sempre a primeira palavra, e sempre fala, e de vez em quando Deus diz, calma, Pedro, calma, calma, calma. Lá tem também André. André não tinha esse dom da palavra, mas sabe, ele tem outro dom. Alguém queria ver Jesus, e ele o pegou pela mão, levou para Jesus. Tinha um problema assim de mantimento para alimentar uma turma tão grande. E André pegou a mão do menino e o levou para Jesus. Eu gosto muito do método de André. Quando tem problemas, eu pego pela mão, não digo muito, mas eu vou a Jesus. Eu não posso resolver, mas Jesus pode resolver. Irmãos, você pode ser o maior propagandista para o Senhor Jesus. Alguém disse a mim uma vez, quando estávamos de viagem, Francisco, você podia vendedor, o que ele disse era aspirador de pó, alguma coisa assim. Eu disse, eu sou vendedor. Eu quero vender o Evangelho, eu quero apresentar o Evangelho. Quero mostrar a riqueza para que eles realmente entram. Irmãos, você mesmo não resolve o problema, mas leva-o para o Senhor Jesus. O evangelista mais esquisito que já me encontrei era um irmão mudo e surdo, e era no sul de Mato Grosso. Tinha de batizá-lo, tinha o privilégio de batizá-lo. Aliás, eu já batizei tantas pessoas, eu não digo isso com orgulho, porque eu não ganhei essas pessoas, mas todos os outros ganharam e disseram, pastor Francisco, o senhor é pastor do campo, então tem de batizá-lo. Uma vez eles disseram, chegando numa igreja, pastor Francisco, hoje o senhor vai batizar aquele casal. Eu disse, calma, irmãos, calma, somos presbiterianos, não glórias, não batizamos na hora, né? Mas vamos dar um pouquinho de instrução a eles. Mas sabe, irmãos, era como se o Espírito Santo disse, Francisco, não deixe que o teu sistema prevalece sobre a minha direção. Eu disse, desculpe, senhor. Então, escapei ainda um pouquinho e disse, vamos falar com a igreja, com o conselho. Então, reuniram o conselho e todos disseram, pastor Francisco, o senhor vai batizar essa pessoa hoje. Eu batizei, meio de contramão, mas batizei. E foi uma bênção. Eu perdi a conta de quantas pessoas, mas eu sempre me consolo que o apóstolo Paulo já perdeu a conta depois de 3. Né? Então, mas é um privilégio. E esse evangelista, que eu tinha de privilégio de batizar, então era um pouco esquisito, porque ele era surdo e mudo, mas amava o Senhor Jesus. O que ele fazia? Ele pegava algum cara lá na praça pela mão, levava para a igreja, meio contra a vontade, e às vezes colocava no banco ao lado dele, e quando queria levantar, segurava um homem no banco. Não podia sair antes do fim da mensagem. Mas que evangelista de mão cheia. Então, somos personalidades diferentes, irmãos. Não faz mal. Você não pode modificar a tua personalidade. Eu queria ser como meu pai, mas não era. Eu descobri que eu era diferente, mas eu devia copiar meu pai no seu amor para com o Senhor Jesus.
você é diferente. Não vai copiando fulano Beltrano, vai andando com Jesus e diz: use-me, ó Senhor, santifica a minha vida para que eu possa ser uma bênção para os outros. Ele usa as nossas personalidades, usa homens e mulheres. Frequentemente, nós homens não conseguimos entrar em certas situações, mas as mulheres sim. Ele tem mais facilidade de entrar. Quando estávamos lá no interior, eu estava sentado com os homens na salinha, mas minha esposa estava na cozinha, com as outras mulheres, batendo, né? Mas que bênção! E sabe que agora 85% dos obreiros de Wycliffe, dos tradutores da Bíblia, são mulheres, não porque os homens não querem traduzir, o Norval é prova disso, mas é que mulheres às vezes têm mais facilidade de captar certas coisas, mais do que nós homens. Que bênção! E não é de estranhar, porque não diz a palavra de Deus em Salmo 68, grande é a falange das mensageiras, e Tarcísio pode verificar, está na feminina, é uma palavra feminina. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Que bênção, irmãos! Na história das missões, o que as irmãs têm feito, as missões, as missionárias, é incrível, especialmente na China, como Deus os abençoou. Cada um vamos servir com o dom que Deus nos deu. Agora, não somente com a nossa pessoa, mas também com as nossas palavras. E você podia pensar, em primeiro lugar, com as nossas palavras. Não. Em primeiro lugar, com a tua pessoa. Porque a pessoa, a gente note, será que estamos tendo esse perfume de Cristo com as nossas palavras? Irmãos, as nossas igrejas podem ter esse perfume de Cristo. Eu sempre estava muito curioso o que Deus usou para ganhar aquela pessoa para si. Então, sempre perguntava, quando alguém se apresentou para o batismo, o que é que Deus usou na sua vida para chegar mais perto do Senhor Jesus? Um era um folheto, outro um programa de rádio, um amigo, uma amiga, parente. Mas uma senhora humilde, lá no Cafundó, lá de Cascavel, perguntei a ela, e ela disse: Pastor Francisco, eu não sei o que Deus usou. Mas eu estava lá naquele ponto uma vez por mês, mas ela disse: eu vou pensar, depois eu digo. Tá bom. Saí do culto, depois de um mês eu voltei para lá, e ela mesma disse: Pastor Francisco, eu tenho pensado sobre a sua pergunta. E eu disse: a irmã já sabe a resposta? Ela disse: não, eu não sei. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Quando entrei nesta igreja, e era um templozinho de talvez 4 por 5 metros, alguma coisa assim. Ela diz: quando entrei nesta igreja, eu senti um consolo tão grande. Eu disse a ela: sabe o que era, irmã? Ela disse: não sei. Eu disse: era o Consolador. E sabe, irmãos, eu oro que as nossas igrejas são igrejas plantadoras, que possam ganhar não para crescer mega igrejas, mas possam se dividir como células, crescendo assim numa cidade grande ou qualquer lugar. E Deus quer usar a consolação. E Deus quer usar você. Sabe, porque o teu sobrenome, o teu apelido pode ser Barnabé, filho ou filha da consolação. E é uma bênção,
ser um consolador. Às vezes tem pessoas que que sentem que deviam ser o castigador. Assim não funciona no Evangelho. De vez em quando alguém precisa de uma tapa. Mas sabe, irmãos, Deus nos concedeu 8 filhos. Eu sempre fiquei impressionado como são diferentes. Só olhando para ela, sabia. A outra precisava de uma palavra. O terceiro, pá. Né? Mas são diferentes. Assim também na obra de Deus, você não sabe. Mas em último lugar, uma pancada. Os educadores de hoje querem ser mais sábios do que os bichos. Por um lado, eles dizem que descendemos dos bichos, mas eles querem ser mais sábios, porque aboliram o castigo corporal, dizendo que é demais. Quem falou que é demais? Uma tapa sadia assim de educação é muito salutar. Se não quiser entender, olha os bichos, pau! Até os leões, né, dão uma tapa feroz nos seus filhos. Dizem que descemos dos bichos, mentira. Dizem que não devíamos castigar assim, também mentira. É que o mundo está longe da palavra de Deus. Claro que não para matar ou para maltratar, está tudo ruim, mas tudo em excesso é ruim. Mas Deus usa. Uns precisam de consolação. E você pode ser um consolador. Romanos 1 também fala sobre isso. Ele diz em 1,15 que nós nos podemos confortar mutuamente. Sabe que Tiago diz que você pode salvar a alma dele? Jesus Cristo é o Salvador. E você pode ser um salvadorzinho. A palavra de Deus diz claramente que o Espírito Santo convence do pecado. Mas ele diz também que você pode ser um paracletinho. Vocês podem ser paracletinhos, queridos irmãos. E assim, plantadores de igrejas cheias de pessoas gratas ao Senhor Jesus pela salvação. Mas nem sempre são pessoas que estão assim, voltado mais para o sentimento. Tem pessoas também que precisam de uma admoestação intelectual. Agora, às vezes se usa palavras para dar impressão que você é intelectual, mas não é, né? Às vezes eu só misturo um pouquinho de grego para você pensar que eu sei alguma coisa, mas não sei nada. Isso é só para lembrar você como é útil estudar grego. Mas eu nunca disse vai reler Koiné, vai ler Bavinci, mas não Koiné. Irmão, não é necessário. Mas Deus quer usar você também. Porque diz a palavra de Deus em Romanos 1 que só olhando você pode ver a majestade de Deus. E você diz, aquela pessoa é tão intelectual, o Senhor é uma pessoa tão intelectual e tão sábia, dá para ver que isso foi feito não por mãos humanas. Abra os olhos. E se ele não entender, se ele não acreditar, diga a ele, o senhor já ouviu falar em fine-tuning of the universe? Ele, é mesmo? Não sabe nada de fine-tuning. Mas você também não sabe muito, mas pode se lembrar de fine-tuning. Porque se fosse um pouquinho diferente esse universo cairia tudo por baixo. Você não banca o intelectual. Você não é. Ninguém é só Deus. Mas pode estudar certos motivos que possam ajudar pessoas mais intelectuais. Sentimento, intelecto e vontade. Especialmente é vontade, irmãos. Queremos alcançar o coração.
mas você sabe que tem 3 portas principais no coração. Exatamente esses: o sentimento, o intelecto e a vontade. Não se esqueça da vontade. E desafia a pessoa para fazer uma decisão, usando aquela palavra de Ezequias, talvez: dá ao Senhor a tua mão. Isto está em 2 Crônicas: dá ao Senhor a tua mão. E Ezequias fazendo uma campanha de evangelização: dá ao Senhor a tua mão. Ou, talvez como nas palavras, dá o seu coração ao Senhor, desafiando aquela pessoa a tomar uma decisão. Isso tem sido a bênção desse movimento, assim, Billy Graham, que muitos dos nossos próprios filhos, que já tinham feito talvez confissão de fé, então foram desafiados para dizer: sim, Senhor, quero andar no teu caminho. Não se esqueça, irmãos, de desafiar as pessoas para tomar uma decisão para o Senhor Jesus Cristo. E o resultado do nosso trabalho com plantadores de igrejas, às vezes surpreendentes. E quando é surpreendente, você sabe que não foi você, é o Senhor. Tinha o privilégio de alcançar com o Evangelho um homem nômade, lá no interior de Castro. Quando ele se preparava para o batismo, perguntei: ô João, tudo está certo com o teu casamento, etc., tem algum documento? Ele me olhou e disse: pastor Francisco, eu tenho documento nenhum, nunca tinha sido registrado, nem os filhos. Eu disse: não tem problema, no próximo mês eu tenho de ir a Castro mesmo, você pode embarcar, vamos juntos ao cartório. Tá bom. Dito e feito, João embarcou com a mulher dele, com 3 meninas, lá no cartório, o cartorário atrás do seu velho Remington, toc, 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 toc. Qual é o seu nome? João de Jesus. E a sua mulher, Maria de Jesus. E a sua filha, Mariquinha de Jesus. Tap, 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 tap. João saiu do cartório, mas estufado, orgulhoso com os seus documentos. No carro eu disse: desculpe, João, eu tenho no meu livrinho assim de catecúmenos que o teu nome é João dos Santos. Ele disse: era mesmo, pastor, eu era João dos Santos, mas agora sou de Jesus. Mas que homem sábio, né? Mudou na hora certa. Mas nem sempre o resultado é tão bom. Um dia eu estava viajando de carro para outra colônia, Castrolanda, e era como se o Espírito Santo dissesse: Francisco, atenção, você tem de falar com fulano de tal. Agora, eu só quero fazer uma anotação, não pense que sempre é assim, não. Mas, sabe, devíamos ficar atentos, trabalhar e ficar atentos quando o Espírito Santo quer te dirigir para alguma coisa especial. Eu disse: sim, senhor. Tem de falar com fulano de tal, e você vai dizer a ele Provérbios 29, 1. Eu me assustei. Quero dizer, francamente, naquela estrada bonita, antiga, entre Carambi e Caçulanda, com os seus pinheiros majestosos. Senhor, eu conheço o homem, mas esse versículo, Provérbios 29, 1, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Desculpe, senhor, não pode ser outro versículo. Não, é esse versículo mesmo. Eu disse: desculpe, senhor, eu quero falar com ele, porque eu sabia que era um homem valente. Eu sou baixinho, né? Chegando,
orei ao Senhor que eu não me encontro com ele. Mas entrando na colônia, com a primeira pessoa com que me encontro é aquele. Eu disse, desculpe, senhor, eu não quero. Fale, Francisco. Eu disse, desculpe. Daí sabe, eu sou meio medroso, então eu me escondo atrás do Senhor Jesus. Ele disse, senhor, desculpe, mas eu tenho uma mensagem do Senhor para você. Eu não acredito. Não, vai embora, pastor Francisco, nem quero saber. Desculpe, mas eu sou carteiro, eu só tenho de entregar. Então, eu estou orando por você, mas tenho de entregar essa mensagem. Ele disse, vai embora, não acredito nada. Felizmente, ele me mandou embora, antes de bater em mim, e eu fui embora. 3 dias depois, tocou o telefone, pastor Francisco, venha logo, tem alguém no hospital. É tal e tal homem que tomou BHC. Ele estava morrendo. Era aquele homem. Terrível, terrível. Irmãos, que resultado miserável. Deixe na minha mão. Os resultados não são os teus problemas. Se for positivo ou negativo. Só se alegra ou chora. Mas vá trabalhando, porque Deus quer te usar onde estiver. A consolação é que eu estou com você todos os dias. E sabe, em Esmirna, um pouquinho para o norte de Éfeso, tinha um edifício muito importante, na época de João Evangelista, no 1º século. E lá tinha igrejas cristãs, Esmirna. E de vez em quando, esses cristãos também usavam assim uma caneta para escrever alguma coisa nos muros, como hoje em dia. Mas o edifício caiu no fim do 2º século. E só no século passado eles escavaram os porões daquele edifício importante. E acharam muitas inscrições, grafites. E um dos grafites leu, e desculpe, estou citando no original, Rodedokos to pneuma, aquele que nos tem dado o Espírito, está lá em 1 João, que era o pastor lá daquela igreja de Éfeso para o sul de Esmirna, tem sido um cristão que escreveu isto no muro como testemunho. Rodedokos to pneuma, aquele que nos deu o Espírito Santo. E ele usou não auristo, isso aconteceu no passado, ele usou um perfeito, dizendo, aconteceu no passado, vale hoje. Irmãos, ele nos deu o Espírito Santo, e está assim em 1 João 4, versículo 13. Ele nos deu o perfeito, está conosco. Hoje em dia, irmãos, o Espírito Santo mora no teu coração. Ele nos deu o Espírito Santo, e você é um servo, uma serva de Deus. Ele te vai guiar. Ele nos deu o Espírito Santo. Com resultados positivos, se alegre. Com resultados péssimos, chore. Mas o Espírito Santo é o mesmo. Eu estou terminando. Porque está na hora mesmo, sabe, irmãos? A história está avançando rapidamente. Alexandre Magno, 300 anos antes de Cristo, andou a 40 horas por hora, 40 quilômetros por hora. Napoleão, 1800, andou a 40 quilômetros por hora, porque nunca tinham aprendido a domar a chita, o leopardo.
daí podiam ter alcançado 100 por hora, mas era um cavalo. Então os dois, separados por séculos, andaram na mesma velocidade. E a velocidade da história humana é a velocidade também em que viaja a história. A partir de 1900, a história começou a acelerar, mas uma curva tão incrível. Hoje em dia, 40.000 por hora. Está na hora, irmãos, estamos voando pela história. E todos nós notamos que está acontecendo alguma coisa, voando. Está na hora. E estamos aguardando a trombeta tocar. Não a última, porque quando tem última, daí fim. Mas quando Deus diz a última trombeta que vai tocar, vai dizer que muitas trombetas vão tocar antes. E é só abrir o ouvido e ver a história, se lembrar que no meu tempo os judeus estavam sendo jogados no forno e hoje estão lá em Jerusalém. A cidade santa será pisada pelos gentios até que se completem os dias dos gentios. 1948, Israel. 1467, Jerusalém. Os gentios pisam lá, mas como turistas, não como donos. Aconteceu alguma estrondosa na história. Israel reviveu. E muita coisa está acontecendo. Irmãos, não faz mal quando você mora, quando você vive neste fluxo da história, ou assim no dia de Pentecoste, ou na Idade Média, ou na época dos moravianos, ou no século 20 e 21, não faz mal. E onde você serve também não faz diferença. Deus te coloca lá, a única coisa que Ele quer, abençoado o servo, a serva, quem o seu Senhor vai achar fazendo assim. E não tenha medo quando Deus permite que coisas terríveis aconteçam conosco nos últimos dias. A irmã da minha esposa, trabalhando no sul de Tailândia como enfermeira entre os leprosos, foi presa e morta por islamitas. Mas achamos alguma coisa anotada no seu livrinho de anotações. The grace of God will never fail you. Porque onde a vontade de Deus vai guiá-lo, a graça de Deus nunca vai deixá-lo. Irmãos, pode ser muito difícil, e muito difícil mesmo. Eu disse brincando, aguente, irmãos, mas aguente, irmãos, porque o Senhor te deu o Espírito Santo, te deu, Ele está lá no teu coração. Maranata, venceu o nosso Cordeiro, vamos segui-lo. Aleluia. Amém.